Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a primeira reflexão bíblica dessa semana e a terceira reflexão bíblica tendo como base o Salmo de número 23. Nós estamos falando desde a semana passada que existem alguns textos que são sublimes, marcantes, espetaculares na palavra de Deus. Textos que revelam muito claramente quem Deus é, a maneira que Deus se relaciona conosco e os benefícios que uma pessoa pode ter ao estar na presença de Deus. Nós sabemos que, apesar de tudo isso, Deus não nos dá um atestado de não sofrimento, mas apesar dos sofrimentos que nós estamos vivenciando, servir a Deus nos garante muitas bênçãos da parte dele. O Salmo 23 é um desses textos, como disse, que são espetaculares, sublimes, marcantes. E nós vimos até aqui, na semana passada, que a bênção de servir ao verdadeiro pastor, a primeira bênção é o cuidado e a provisão, lá no verso de número 1. A segunda bênção é o descanso e a direção, verso de número 2 e verso 3. E hoje, em terceiro lugar, a bênção de servir ao verdadeiro pastor, ou a bênção de ser ovelha de Jesus Cristo, é a proteção. O verso 4 nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É como se Davi estivesse dizendo em letras maiúsculas: porque o bom pastor está conosco, nós podemos até mesmo passar pelos dramas, pelos vales, pelos desertos, pelas dificuldades da vida, confiando de que a sua presença é uma realidade no meio desses momentos difíceis, porque é isso que o texto nos garante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Queridos, queridas, sinceramente, o fato de Jesus Cristo estar conosco não significa que nós não passaremos pelos momentos difíceis. Isso é inevitável. Todavia, significa que mesmo nesses momentos, Jesus, o nosso bom pastor, estará conosco. É possível nós passarmos dias difíceis, tribulações? Sim, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos até mesmo passar pelos dramas da vida, pelos vales, sabendo que o verdadeiro pastor está conosco, cuidando de nós, usando muitas vezes o cajado e a vara para nos proteger e para nos corrigir. Porque através da vara o pastor protege as suas ovelhas. Através da vara o pastor afugenta os animais ferozes. O bom pastor também usa o seu cajado. O cajado significa orientação. Quando alguma ovelha se desvia pelos caminhos da vida, o verdadeiro pastor traz aquela ovelha com um cajado. Cajado aqui está falando, meus queridos irmãos e irmãs, de direção, de correção, de disciplina, de cuidado. Muitas vezes o bom pastor precisa usar o cajado para nos tirar dos caminhos errados de nossa vida. Muitas vezes é preciso usar o cajado e a vara para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos orientar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo dias difíceis? Sim, infelizmente. Nós estamos passando pelos vales da vida? Infelizmente, sim. No entanto, Jesus Cristo, o nosso bom pastor, está conosco. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele conhece suas ovelhas, segundo a palavra, Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Nele, em Jesus Cristo, nós encontramos o refúgio e o consolo. Nele nós temos a verdadeira proteção. Até mesmo quando andamos pelos vales da vida, podemos confiar na proteção do nosso bom pastor. Você está passando por momentos difíceis? Pode ser que sim, mas nós precisamos entender que há um pastor que está conosco nos momentos bons, também nos momentos ruins. Que Deus nos ajude nos vínculos do Calvário.